Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a gente está estreando aqui hoje o nosso canal no YouTube e nada melhor de vocês entenderem como foi que aconteceu, como foi que a Reis foi criada. E a gente vai contar um pouco da minha história com o setor automotivo. Bom, tudo começou quando eu não me via em nenhum emprego, em várias outras áreas, não me vi em nenhum emprego, tanto na construção civil, tanto na questão do shopping, trabalhei em shopping, em loja de shopping, não me via nesses locais, e eu gostava muito de carro, foi uma das coisas que realmente eu fui buscar, e naquela época, em 2014, estava chegando a BMW em São Luís, pelo grupo Dalcar. E tinham algumas vagas, né, já ali sendo, como é que eu posso dizer? Tinha algumas vagas que já estavam sendo preenchidas e tinha outras que ainda não tinha ninguém. Através da minha mãe, eu pedi para ela me ajudar, porque o dono era amigo dela, mas a gente teve alguns contratempos, ele pegou meu currículo, falou que ia me ajudar, mas nada aconteceu. E aí foi que eu tive a iniciativa de buscar realmente o tão sonhado emprego no setor automotivo. Iago, o que foi que você buscou? Realmente aquela minha vontade de trabalhar com carro me levou a botar minha melhor roupa. Eu botei um terno, uma gravata, uma roupa social, né? Botei meu currículo dentro de uma pasta de couro executivo. E eu fui a pé, eu morava perto, eu morava na Coama, a Dalcar ali próximo. E eu fui andando até a concessionária da BMW. Nisso, que eu cheguei na concessionária da BMW, a recepcionista foi me atender e não sei o que passou na cabeça dela, mas ela perguntou se eu queria ver algum carro, se eu estava interessado, e eu assim, algum vendedor já tinha me atendido. E eu falei que não, que eu queria falar com o gerente. Eu não sabia quem era o gerente, na verdade eu nunca tinha entrado naquela loja, eu também estava deslumbrado de entrar e ver todos aqueles carros, porque ali era um sonho meu. E então o gerente olhou, fez uma cara assim e pediu para eu entrar, para eu ir conversar com ele. Quando eu cheguei na mesa dele, eu abri a pasta e falei para ele, bom, a gente se apresentou, tudo mais, e eu falei, bom, eu vim aqui para te entregar meu currículo. E ele só olhou na minha cara e riu, porque aquilo era algo inédito, nunca tinha acontecido. E ele falou que ele tinha gostado daquela ousadia e da estratégia que eu tive para poder entregar o currículo nas mãos dele. Até mesmo porque eu cheguei e falei para ele que se chegasse na recepcionista, talvez nunca iriam me chamar, né? Então, ele falou para mim, ele virou, olhou meu currículo não tinha nada relacionado a ramo automotivo, só que devido ali a minha insistência, ele me deu 15 minutos para eu poder fazer uma entrevista na sede da Dalcar, que era ali próximo do Coafuma, para eu poder entrar no processo seletivo. Peguei meu carro, na época eu já tinha carro, peguei meu carro, fui direto para lá para a entrevista, e chegando lá eu me deparei com uma sala lotada. Eram mais de 20 pessoas para uma vaga. Nesse processo seletivo, eu já cheguei atrasado, bom que foi recomendação do gerente, mas aí começou aquele processo seletivo, da pessoa chegar e falar assim para mim, você é o novo aqui, é o novato, então sente e conta a sua história, por que você quer trabalhar na BMW? E naquele dia todo mundo já tinha se apresentado, falou que queria, né, trabalhar na BMW porque era uma empresa multi-internacional, que era uma empresa que gerava muitos empregos, que era de excelência, que era premium, enfim. E aí eu cheguei e eu falei, eu quero trabalhar na BMW justamente por conta da história que a BMW tem.
da história que ela consegue oferecer para os clientes ou futuros clientes, um poder que a BMW criou na marca, né? Então, eu queria trabalhar na BMW justamente porque a BMW no setor industrial foi uma revolucionária. Ela, desde um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, ela já fabricava alguns motores para avião, já também fazia motores de moto, né? Tanto é que eu expliquei que o nome BMW vinha de Fábrica de Motores da Baviera, que logicamente que BMW é em alemão, que a logotipo da BMW é uma hélice de avião em movimento com as cores da Baviera. Então todas essas informações levou com que eu passasse para a segunda etapa. Na segunda etapa, foram selecionadas mais ou menos 10 pessoas. E entre essas 10 pessoas estava eu. Só que todo mundo que tinha escutado a minha apresentação na primeira parte absorveu aquilo. Então a pergunta foi a mesma: por que você quer trabalhar na BMW? E aí aquelas pessoas que escutaram, que falaram primeiro que eu, contaram toda a história que eu tinha contado na primeira entrevista. E aconteceu de eu ter que pensar uma história totalmente diferente, buscar na minha memória tudo que eu tinha estudado, justamente para eu poder entregar um conteúdo melhor e me diferenciar dos demais que estavam contando a mesma história. E nessa segunda entrevista, eu cheguei e falei: eu quero trabalhar na BMW por conta da tecnologia que ela está empregando hoje. Além do powertrain do carro, que era uma questão tecnológica, que a gente estava saindo da era dos carros dos anos 2000 e entrando na era dos carros de 2010, né, até 2020, praticamente, utilizavam as tecnologias iguais, porém melhoradas. Então a gente estava entrando numa nova era tecnológica. Falei da questão da tecnologia, tanto do powertrain, assim como da utilização do motor, que utilizava a função de Twin Power Turbo, né, Twin Scroll Turbo, né, que eram 2 turbos em junção fazendo compound, que a gente chama. Então, quando eu falei essas diferenciações, tanto em questão mecânica quanto em questão tecnológica, eu fui diferenciado porque eu não contei a história da BMW. A história da BMW foi para o primeiro momento. E as pessoas que não estavam preparadas contou no segundo momento. Enfim, na segunda etapa, passei e a gente tinha mais uma etapa. Essa etapa só passaram 5 pessoas. E eu estava entre as 5. E era com os diretores do grupo, era com o dono da marca, e além de ter pessoas da marca BMW em uma mesa redonda, e a entrevista era individual. E eu me lembro até hoje, quando eu cheguei, botei a cadeira, sentei, e o dono da BMW chegou e falou assim para mim: eu não quero saber da história da BMW, porque eu já sei, e eu também não quero saber da tecnologia do carro, porque eu já sei, então eu quero saber por que eu teria que te contratar hoje. E eu cheguei e falei para ele: você me deve contratar hoje porque eu quero entregar o melhor serviço para você, tanto quanto o dono, quanto para o nosso cliente. Então eu quero entregar o meu melhor serviço. Se for para a gente fazer o melhor, a gente se destacar no mercado por entregar excelência para os nossos clientes, eu vou fazer de tudo para seguir. Então, só peço para vocês para me darem um treinamento específico para eu poder aprimorar o que eu já sei e eu conseguir entregar o melhor conteúdo para os meus clientes. E aí sim surgiu o meu primeiro emprego entre 20 vagas. Eu fui selecionado logo praticamente de cara. Eu fui terceiro entrevistado, praticamente já me selecionaram de cara. E assim surgiu meu primeiro emprego na BMW, aonde eu me tornei especialista em produto da marca, né? Assimilei muita coisa, estudei muita coisa. Por mais que eu já tinha uma bagagem, algumas coisas que eu já tinha pesquisado, eu precisei aprender mais, eu precisei me formar, que a BMW ela tem um programa de treinamento para os funcionários que se chama Universidade BMW. Universidade BMW. E eu me formei na Universidade BMW através do Centro de Treinamento Acadêmico da BMW e eu consegui me tornar especialista em produto e entregar os carros com maestria, excelência e qualidade para todos os meus clientes. E assim começou a história do Iago com carros.